No vídeo de hoje a gente vai falar sobre parceria registrada e casamento na Holanda. Primeiro de tudo eu queria esclarecer, que parceria, o que é parceria registrada? Parceria registrada é o que no Brasil a gente chama de união estável, que é um processo que não é exatamente um casamento, mas que tem os mesmos efeitos do casamento, praticamente os mesmos efeitos, né? Então, pelo que eu entendi do processo aqui, é nesse sentido, a diferença de um e outro, que no Brasil, qual que é a diferença de fazer a união estável e de fazer o casamento civil? É que na união estável no Brasil, você ainda é considerado solteiro, mas você tem todos os direitos, inclusive você tem que fazer, você inclusive tem que escolher o regime de bens, se é separação total, se é parcial, aquelas 3 opções que existem, aqui também existem a mesma coisa, você também tem que escolher. Mas quando você casa, o seu estado civil é alterado, que aí você é casado. Parceria registrada não altera, em teoria, o seu estado civil, mas você tem também todos os direitos e, como eu falei, tem que escolher o regime de bens igual o casamento civil. E por que fazer a parceria registrada, ou o casamento civil? Eu acho que eu até acho que falei isso num outro vídeo aqui no canal, que eu acho importante, principalmente a gente que vem com visto de partner, que larga tudo no Brasil para vir morar e começar uma vida nova com uma outra pessoa aqui na Holanda. A parceria registrada também é uma maneira de garantir alguns direitos, algumas coisas que a gente com o tempo começa a construir nossa vida aqui também, começa a dividir as coisas, começa a adquirir coisas, enfim. No meu caso específico, estou grávida, então ainda tem a questão desse bebê, que uma coisa que é bastante diferente na Holanda e no Brasil, No Brasil, se você não assinar nenhum documento com a pessoa e, sei lá, vamos uma hipótese assim, a pessoa morre. E aí, mas você morava junto com aquela pessoa já por X anos, tinham realmente um relacionamento sério, uma relação séria, algo que configure uma união estável, você consegue ir na justiça e pedir o reconhecimento dessa união estável, Eu dei o exemplo hipotético da pessoa morrer, mas nem precisaria morrer, Uma pessoa viva, em algumas situações já ouvi muitas histórias, de gente que entrou com o pedido de reconhecimento da união estável. Aqui na Holanda, esse processo de reconhecimento da união estável, que é o que eles chamam de parceria registrada, já é bem mais complexo por tudo que eu ouvi falar. Então, assim, não sou especialista no assunto, não sou advogada, não tenho formação, mas de tudo que eu ouço nos grupos e de informações que eu também já procurei na internet, aqui, se você não assinar um documento, é muito mais difícil você conseguir na justiça o reconhecimento dessa união. Então, por isso que é importante ter esses, fazer essas coisas, correr atrás dessas coisas, principalmente numa situação como a minha, que vou ter um filho, com um cidadão holandês, e vai que acontece alguma coisa amanhã com ele, eu preciso ter os meus direitos resguardados, nem tanto por minha causa, mas por causa desse bebê que virá, que tem os direitos, mas ter meus direitos de uma maneira também mais organizada, nesse caso, que a Holanda realmente é um país mais formal com as coisas, então a gente precisa também pensar um pouco mais na formalidade e formalizar as questões todas. E como que foi o processo para a gente fazer isso, Primeiro de tudo, você tem que procurar a prefeitura da sua cidade, porque aqui esse tipo de coisa é feito na prefeitura da cidade. No Brasil tem muita coisa que é feita no cartório, como casamento civil, como a união estável, nascimento também é feito no cartório, e aqui é tudo feito na prefeitura. Então esse é mais um dos serviços que é feito na prefeitura. Então você tem que ver como funciona exatamente na cidade onde você mora. Eu vou dar o exemplo de Groningen, que eu imagino que não deve ser muito diferente nos outros lugares, mas como funciona aqui, como funcionou pra gente aqui. No caso da prefeitura de Groningen, tinham alguns pacotes de casamento, Casamento e parceria registrada. Nesse caso não tinha diferenciação, você tinha que escolher de qualquer forma um pacote. E aí esses pacotes, o que tinha dentro desses pacotes? Então tinha um pacote, por exemplo, quero casar dentro do salão principal da prefeitura da cidade, que é um prédio mais histórico, que tem lá no centro, meio tradicional.
principalmente quando a pessoa vai fazer o casamento que tem uma festa e ela vai estar vestida de noiva, às vezes quer fazer o casamento nesse lugar para tirar umas fotos lá e tudo mais. Tem um pacote que oferece isso, por exemplo. Outra coisa que você pode fazer, que tinha pacote lá oferecendo, e até um casamento que eu fui aqui foi desse jeito, que é essa pessoa que seria o oficial, que no Brasil seria, né, como é feito no cartório, seria o oficial do cartório, no caso, o oficial da prefeitura que tem poderes para, né, registrar e dar sequência no casamento civil ou na parceria registrada. Eu fui num casamento que essa pessoa foi para o local da festa de casamento e realizou essa cerimônia, que é uma coisa bem rápida, mas realizou essa cerimônia nesse local da festa de casamento. Então isso também pode ser oferecido, é bem caro, mas você também pode pedir para a pessoa ir até o local onde vai ser a cerimônia, onde você vai dar uma festa, por exemplo, para realizar o casamento. Isso é um pacote também. Fora isso, tinha inclusive um pacote grátis, que é realmente você pode ir lá assinar um casamento civil ou uma parceria registrada sem custo. Só que a gente não conseguiu entrar nessa. Por quê? Porque quando a gente foi olhar, no nosso caso a gente está fazendo por causa do bebê, porque tem também uma outra questão que se eu não tiver a parceria registrada ou o casamento civil com o meu namorado, quando esse bebê nascer, ele precisa ir no cartório, reconhecer que formalmente fazer um documento reconhecendo a paternidade dessa criança, para só com isso ele consegue registrar a criança na prefeitura. Ouvi que em outras prefeituras isso não é pedido, mas aqui em Groningen é pedido. Uma vez que a gente tem a parceria registrada, a gente não precisa nada disso. Ele pode simplesmente ir lá na prefeitura e registrar a criança. Então, só para explicar que a gente não conseguiu fazer um pacote grátis porque a gente tem uma data limite, porque a criança precisa ser antes da criança nascer. E pelo que eu percebi no site, o pacotes grátis é limitado. Então eles devem ter assim, tipo, um horário por semana na agenda. E ponto. Então, o pacote grátis só tinha para dali a 6 meses, mais de 6 meses para frente, data disponível para poder fazer a parceria registrada. Como a gente não podia esperar todo esse tempo, a gente teve que pegar um outro pacote, pegou um pacote também básico, porque a gente não vai ter festa, não, né, vai ser uma coisa mais simples mesmo. Então a gente pegou um pacote básico, porque a gente até pensa em fazer um dia uma festa, mas assim, quando a gente fizer, a gente não precisa da formalidade do casamento, vai ser uma festa, né? Então não precisa ser as duas coisas junto, então tá ótimo. A gente precisava resolver as burocracias da nossa vida, então a gente é bem prático e assim, bora. Aqui, para fazer a parceria registrada, precisa de 2 testemunhas. No Brasil, que eu me lembre, não precisa ter testemunha para a parceria registrada, apenas para o casamento civil. Mas aqui precisa de ter 2 testemunhas. Então a gente, por exemplo, chamou, né, os meus sogros para fazer isso. E naturalmente a gente teve que enviar a documentação deles. E aí a dica que eu dou é: olha direitinho tudo que precisa de documento no site. Porque aqui na prefeitura de Groningen a gente teve que os 2 logar com o nosso DigiDay e preencher formulário, colocar documento. Daí a gente viu, precisa do documento da testemunha. Daí tivemos que mandar mensagem para os meus sogros até eles pegarem o passaporte, escanear, já tinha deslogado. A gente logou e deslogou, começou e terminou fazer esse formulário 20 vezes porque não olhamos todos os documentos que precisava antes. Ou olhamos, mas, né, não sabia como que ia anexar, como que ia fazer. Então aí a gente tinha que, por exemplo, teve um documento meu que eu tava lá embaixo, eu moro num sobradinho, tava lá embaixo, tive que subir, procurar o documento, escanear, tava dando erro. E nesse rolê todo deslogou tudo de novo, a gente tem que começar tudo de novo. Então assim, é bom que esteja com os documentos todos em mãos, tudo certinho, para fazer tudo de uma vez. Uma coisa que estava escrito no site da prefeitura daqui é que se você é estrangeiro, você tinha que ligar lá. Daí eu, né, assim, um dos cônjuges ou dos partners for estrangeiro tinha que ligar na prefeitura. Daí eu liguei na prefeitura, né, expliquei, falei, seguindo a própria instrução do site, eu tô ligando porque quero agendar para fazer a parceria registrada, mas está pedindo para eu ligar e conferir em relação à documentação. E aí me explicaram o seguinte, que o que normalmente eles precisam é da certidão de nascimento da pessoa. Só que no meu caso, como eu vim com visto de partner e para eu me registrar na prefeitura, aliás, acho que isso nem para visto de partner só, né? Acho que qualquer visto a gente precisa trazer
a certidão de nascimento para se registrar na prefeitura quando a gente muda para cá. Então, como eu tinha deixado a minha certidão, eu tinha me registrado há 3 anos antes disso, então eles olharam no sistema e falaram: bom, no seu caso, a certidão que a gente já tem aqui é suficiente, você não precisa de documento nenhum, a não ser o passaporte, seu visto, as coisas normais. Então, você pode simplesmente entrar no site e fazer o registro, fazer a solicitação, na verdade, né? Mas é importante vocês também olharem isso, né? Se na prefeitura da cidade de vocês também tem essa exigência, para poder ter os documentos tudo certinho, porque certidão de nascimento é uma coisa que a gente tem que solicitar no Brasil muitas vezes, às vezes consegue solicitar online, às vezes é fácil, às vezes é difícil, enfim. Então é uma coisa que também tem que providenciar e tem que ver se vai precisar anexar uma nova certidão de nascimento ou não. Bom, aí logados lá no site da prefeitura, preenchendo todos os formulários, enviando todos os documentos, lá mesmo a gente escolheu uma data, né? Que aí dentro desse pacote tinha mais opções de datas. Imagino que se você escolher, por exemplo, aquele pacote caríssimo, que é da pessoa aí onde você quer que ela vá fazer a cerimônia, também deve ser um pouco mais limitado, porque a pessoa tem que sair do lugar para ir lá, né, sair teoricamente do dia de trabalho dela para ir no lugar onde vai ser a cerimônia. Também deve ser uma coisa que você deve ter que pedir antecipadamente, né? Mas no nosso caso, como a gente pegou um pacote básico, tinha até que bastante datas. É uma coisa que também deve variar bastante de prefeitura para prefeitura, às vezes de tempo para tempo, né? Acho que as épocas de verão deve ser mais complicada a agenda, porque deve ter mais gente casando, fazendo festa mesmo, né? Então deve ter um volume maior de solicitação, não sei, enfim, mas tem que ver direitinho tudo isso. Depois que você fez tudo isso, pagou, recebi um e-mail né, que eles iam analisar. E aqui também é uma coisa interessante, porque pelo que eu entendi do processo, eles já vão deixar tudo preparado, né? Que no Brasil, como é que faz? Você marca uma data e vai lá e na hora o cara escreve o documento, pede para, né? Na hora ele vai preencher seus dados, na hora ele vai pegar seus documentos e fazer. É um documento que ele já tem lá um template pronto, que ele tem que só atualizar os dados, mas ainda assim você tem que ficar lá esperando ele fazer tudo isso. Aqui não, aqui você já manda tudo antecipadamente, porque aí eu acredito que eles já vão deixar tudo pronto, tudo escrito. Por que eu acredito isso? Primeiro porque eu recebi um e-mail falando, tá faltando um formulário. Daí a gente entrou lá de novo, preencheu o formulário que faltava, precisava assinar, a gente assinou, escaneou, mandou para lá. E aí uns dias depois a gente recebeu um e-mail com a confirmação que estava tudo certo, que está marcado para a data que a gente vai lá, que é daqui a uns 15 dias. E lá nesse e-mail estava escrito que todo o processo, né, acho que eles se referiram como processo, né? Todo o processo para assinar a parceria registrada dura em torno de 15 minutos. 15 minutos para mim é só o tempo da gente chegar, ler o documento para ver se tá tudo ok, assinar e sair. Bem rápido, não dá tempo do cara pegar, né, de repente conferir só um documento assim meio cara crachá, né? Mas não dá tempo de o cara confeccionar o documento inteiro. Então acho que já vai estar bem pronto, que é uma coisa bem holandesa isso também, né? Já deixar tudo pronto para você só ir lá, assinar e ir embora. Então no dia nós precisamos, né, ir lá no horário combinado, horário combinado, nós dois e as duas testemunhas que a gente escolheu para poder assinar a parceria registrada. Uma outra coisa que eu descobri, que eu recomendo que vocês também prestem atenção, no acordo coletivo da empresa que eu trabalho, eu tenho direito a uma licença remunerada de 2 dias por motivo de ou casamento ou parceria registrada, vale para os dois. Ou seja, eu vou ganhar 2 diazinhos aí de folga só porque assinei a parceria registrada, só por isso. Então vejam se na empresa de vocês também tem alguma coisa no acordo coletivo nesse sentido, se tem alguma regra de que você tem esses dias, que esse dia não vai ser descontado das minhas férias, é realmente como se fosse uma licença. No Brasil eu acho que tem alguma licença do tipo também, mas eu não lembro direito. Mas aqui eu sei que no acordo coletivo, isso tá no acordo coletivo, então assim, não é lei da Holanda necessariamente, e não é exatamente também uma liberalidade da empresa. É no acordo coletivo que está escrito isso. Então veja se no acordo coletivo da empresa que você trabalha tem alguma coisa a respeito disso, porque aí você pode tirar esses 2 diazinhos de folga aí. Ó, quem não quer um dia de folga sem descontar das férias, né?
Pelo que eu vi, o processo de casamento civil também é muito parecido, para não vou dar de certeza que é igual, porque eu fiz o processo de parceria registrada, mas dentro do formulário que a gente preencheu, a gente fazia essa escolha, se a gente queria o casamento ou se a gente queria a parceria registrada. Então, por isso que eu acredito que o processo é bem similar, não deve ter muita diferença. E também você tem que levar testemunhas, enfim, talvez aumente o número de testemunhas, mas enfim, pelo que eu entendi, é basicamente a mesma rota e eu tô achando bem simples, assim, de resolver esse problema. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha esclarecido como funciona, um processo bem simples, e muito obrigada por me assistir.